Olá, aqui é o Marcos Fernandes, tudo bem? Estou trazendo para você uma coisa há muito prometida, um curso excepcional que eu transformei ele de uma terapia para um curso passo a passo. Eu quero te dar as boas-vindas. Se você está aqui é porque certamente tem um interesse em controlar as suas emoções. É interessante que as pessoas confundem quando a gente fala em controle emocional. As pessoas acham que vão parar de sentir emoção. Eu acho isso muito engraçado porque seria como se você fosse um Wolverine emocional. Posso tomar tiro à vontade, não sinto nenhuma dor. Isso não é verdade. Para não sentir uma emoção, você teria que desligar todas as emoções, seria um estado desassociado, ou seria estar fora de si mesmo, olhando para você em uma situação, é como se fosse uma montanha-russa, você está na montanha-russa e ali dentro da montanha-russa você sente toda aquela emoção, aquele medo. Essa é uma pessoa associada. E tem você lá fora olhando o teu amigo lá na montanha-russa, passando o maior vexame lá, cabelo para cima, cabelo para baixo, e é mais ou menos isso, um estado associado de um estado desassociado. Então, se você acha que esse curso é para você desligar as suas emoções, então você pode até parar por aqui mesmo, você não vai desligar as suas emoções. É impossível fazer isso. Mas é muito possível fazer algo muito interessante com as nossas emoções, que é controlá-la. Imagine você tem uma sintonia fina das suas emoções. Te interessaria você controlar o seu estado de raiva, o seu estado de tristeza, o seu estado de tédio, ou às vezes o seu entusiasmo? Te interessaria fazer isso? Então é justamente o que esse curso ele se propõe. E o mais interessante é que esse curso é relativamente simples. Por que eu digo relativamente simples? Porque ele traz soluções simples. E por ser simples, eu vou te dizer que alguns não aplicam. Simplesmente acham, se fosse tão simples assim, controlar as emoções, qualquer um controlava. E muita gente desiste. Esse alerta que eu já estou te dando para você agora é para que você faça algo. Você precisa se permitir. Você precisa se permitir aplicar esse método e colher os resultados. Se comprometa com o passo a passo que eu vou passar para você aqui e você vai ter resultados fenomenais, como muita gente já teve e muita gente já trouxe para mim relatos de como que, poxa, isso mudou completamente a coisa. Então é algo que eu peço a você, esse compromisso com esse curso. Eu quero te dizer já de antemão que esse curso ele não parte de um ponto de vista teórico, mas de um ponto de vista prático. Ou seja, eu mesmo vivi algumas dessas transformações. Esse curso, como eu disse, é um compilado do que eu vivi, do que eu pesquisei em diversas fontes, do que eu frequentei em diversos cursos, de diversas terapias por mim aplicado em outras pessoas com sucesso. E assim, o que eu fiz foi pegar todo esse conteúdo, todo esse embasamento e dividir isso passo a passo para que você possa acompanhar. Então, qual é o formato que foi criado? A primeira coisa que nós vamos fazer nesse curso, que é uma coisa que muitos cursos de gestão emocional não fazem, já parte diretamente para o vamos ver, para gerir as emoções, é uma coisa que eu vou fazer primeiro, é a primeira semana. Então se liga muito na primeira semana, que é uma das etapas do curso mais importante para que você possa continuar e ir até o final e conseguir o resultado. A primeira semana nós vamos compreender questões internas suas que impedem você de despertar sua mente, de controlar, de entender suas emoções. Tem alguns obstáculos que fazem isso. Vai ser uma tomada de consciência dos obstáculos que te impedem de
controlar as suas emoções. Então, essa primeira semana nós vamos fazer isso. Nas seguintes, na segunda, por exemplo, nós vamos trazer e devolver para você o poder sobre a sua vida. Existe sim uma progressão entre vitimização e poder pessoal. E você vai entender exatamente essa escalada de vitimização para o poder pessoal. Isso é uma compreensão assim fenomenal. Então não é muita teoria que vai resolver o seu problema. Pode ter certeza disso. Entender intelectualmente uma coisa é algo muito gostoso. É legal a gente entender da mente humana, mas o mais legal é a gente ter resultados. Quantos livros você já leu sobre esse tema? E às vezes até hoje você não consegue controlar uma ira, uma raiva, um desespero, e você não consegue. E você entende o que está acontecendo, mas intelectualmente, mas não consegue agir sobre isso. Por isso que esse curso se chama Gestão Emocional Prática. Então o curso está dividido em 6 unidades temáticas, onde sempre eu vou anunciar a próxima temática, e você vai receber a cada dia, além de um conteúdo teórico para que você entenda o que está acontecendo, você vai receber no final uma prática para você executar durante o seu dia. Eu posso dizer que essa prática, essa execução prática é a parte mais importante desse treinamento. É a parte mais importante desse treinamento. Se você não fizer, é provável que você vai ter 1/3 dos resultados só, quando você poderia ter 100% de resultado. Nós vamos lidar com muita coisa. Em alguns momentos ela é pesada, nós vamos lidar com muita coisa forte, mas ela é muito importante para que você consiga o seu progresso em gerir sua emoção. Como eu anunciei, se chama a tomada de consciência. Nós vamos falar sobre os obstáculos que dificultam você de controlar suas emoções, as coisas que impedem você de ter inteligência emocional. É a semana mais importante, sem dúvida, para que você possa terminar o curso. Essa introdução também conta com uma prévia de como todo esse sistema funciona. Existem alguns princípios que nós temos que falar a respeito. Esse é o marco zero da sua mudança, então nós vamos precisar conversar um pouquinho sobre esses assuntos. O princípio do empoderamento nós vamos trabalhar muito bem na segunda semana. Como ele vai ser tão profundamente abrangido na segunda semana, nós não vamos falar dele agora. Agora existe um segundo princípio que é fundamental que nós entendamos, porque ele se opõe diretamente ao pensamento convencional, diretamente ao senso comum. Veja bem, nós estamos o tempo todo absorvendo crenças e valores da cultura, diretamente da cultura. Falando assim não parece nada tão revolucionário assim, mas pensa um pouquinho, o modo como que seus pais eles lidaram com você quando você era adolescente, se você tem filhos hoje e adolescente, é completamente diferente do jeito que você lida com os seus filhos hoje. Isso porque os costumes mudaram, a cultura mudou. Então algumas coisas que eram impensáveis quando eu tinha 14, 15 anos, hoje é normalmente esperado que uma pessoa de 14, 15 anos haja de determinada forma. Então algumas coisas que meus pais, minha mãe não deixavam fazer quando eu era adolescente, hoje é praticamente obrigatório que um garoto de 14, 15 anos ele faça. Por mais que nós tentemos ficar alheios a isso, por mais que nós tomemos precaução, as mídias sociais, elas trazem um condicionamento social de diversos valores. Vou tirar um exemplo aqui de uma série, um filme. Um filme, por exemplo. Fazem um filme, uma superprodução, tudo arranjadinho, tudo bem planejadinho. E quando você vai assistir, pode ter certeza que eles plantam uma semente na cabeça da gente. Aquele filme que você assiste, ele não foi escrito
aleatoriamente. Aquele cenário que você vê lá no fundo, tal, ele não foi escolhido randomicamente, mas ele foi precisamente escolhido para ser daquele jeito. Então, quando você assiste qualquer filme ou série e sente ali uma raiva de determinada pessoa, é porque o diretor daquele filme, ele queria que naquele momento você sentisse raiva daquela pessoa, ou seja, daquele vilão. Ou quando você sente muita pena daquela menininha, coitada, ela sofre câncer e tal, o diretor, ele pensou justamente que você naquele momento estaria tendo aquelas sensações, sentindo aquelas emoções. E sentir emoções, é claro, nós não somos robôs. Você não quer deixar de sentir emoções, mas no meio dessas emoções, eles incluem os valores deles, no que eles acreditam e passam naquelas emoções. Isso entra quase que instantaneamente na mente da pessoa, no inconsciente da pessoa. A pessoa pode até dizer assim, olha, Marcos, eu sou uma pessoa que não me deixa influenciar por essas coisas, eu sou muito maduro, eu não me deixo influenciar, balela. Todos nós somos influenciados por o ambiente à nossa volta. Então o senso comum talvez diga que não, mas nós somos sim seres completamente influenciáveis. As nossas emoções, elas são manipuladas pelo lado externo. Nesse ponto que eu gostaria de chegar. Muitas das nossas emoções que nós estamos vivendo hoje, elas são manipuladas externamente por outras pessoas. O quanto você e eu estamos absorvendo nossas crenças e nossos valores diretamente da cultura. O quanto do que eu faço hoje, o quanto do que eu ajo, da maneira que eu me sinto, o quanto disso está sendo absorvido diretamente do que eu assisto, das pessoas com quem eu convivo. Então é uma reflexão que você deve fazer nesse momento. Eu não sei se você tem algum grau de depressão ou de ficar para baixo, mas a gente entende hoje que a cultura como que se exalta a depressão. Você vê pessoas de renome como Robin Williams, um ator super famoso, tinha uma família super legal, de repente ele se suicida e a mídia propaga que foi depressão, aí começam a veicular remédios que hoje, antigamente vendia mais remédio para problemas de estômago, hoje o remédio mais vendido é o remédio de depressão. Parece que a cultura hoje, ela gira em torno desse negativo, desse ponto em que a pessoa ela não consegue ter o controle das suas emoções. As pessoas começam a se entregar. Não tem jeito, é incontrolável, ninguém está conseguindo controlar. E a indústria farmacêutica, enquanto isso, cresce. Então, resumindo, nós ainda vivemos numa cultura que é uma cultura de descontrole emocional. Quando você terminar todo esse processo, vai chegar num nível em que você vai ter um determinado controle sobre as suas emoções. Eu não estou querendo dizer que você vai ser um exterminador do futuro. Opa, eu não vou sentir mais emoção. Não, mas se você ver uma situação em que te traz raiva, você vai sentir raiva. Você vê uma situação que te entristece, você vai sentir tristeza. Mas você vai ter um pleno domínio daquela emoção a ponto de você não tomar ações que depois você vai se arrepender. Você vai ter um controle sobre aquela emoção de forma que no final você vai obter bons frutos das ações que você vai tomar a partir das suas escolhas. Então, o controle é do comportamento. Você vai entender como que as emoções elas começam na mente, elas se espalham pelo corpo, se intensificam a ponto de você tomar uma atitude precipitada. Então você vai poder interromper esse processo das suas emoções em qualquer desses pontos. Vai saber qual é o ponto que, a partir daquele ponto, você perde o controle das suas emoções e é aquele ponto em que você tem que trabalhar.
Uma coisa que a gente precisa entender, o ponto-chave dessa introdução, o que é real e o que não é real. Nosso sistema nervoso ele tem um mecanismo muito sofisticado que filtram as informações que a gente consegue perceber do mundo real. Isso é feito pelo sistema reticular ativador ascendente, que é o chamado SARA. Esse sistema funciona por 3 critérios: eliminação, distorção e generalização. Vamos falar de cada um deles para você entender bem o que acontece. Isso não é nada de mal, isso é uma coisa realmente muito boa, é uma coisa fantástica do corpo humano, como você vai entender. Por exemplo, a eliminação ou deleção. Existem coisas na sua frente, próximo ali, você não percebe. Olha só que interessante, você não percebe. E isso é bom para a sua sobrevivência, porque isso filtra as informações irrelevantes de que você não precisa. Nós não estamos falando da era da informática, onde a gente tem diversas informações e tal, mas nós estamos falando daquele homem primitivo mesmo, que ele tinha que sair para caçar um animal, matar o animal, trazer, cozinhar o animal. Se ele tivesse um excesso de informação, isso ia ficar muito mais difícil. Então, mesmo no passado, quando alguém ia caçar, ele lidava com diversas coisas que não tinha relevância na captura do animal. Então, o sistema nervoso aprendeu a eliminar aquilo que não tinha relevância e então dar a ele o que necessariamente precisava para cumprir a sua tarefa. Essa é a eliminação ou a deleção. O outro se chama distorção. A distorção ela é um filtro muito importante. Eu estou aqui falando para vocês, mas se eu de repente eu aparecesse aqui com cabelo grande, de peruca, você não iria me reconhecer. Porque você, na sua mente, você não consegue distorcer a imagem a ponto de reconhecer. É o Marcos, só que ele está com cabelo grande, ele está de peruca. Essa capacidade que nós temos de distorcer ou imaginar como que seria, ela é fundamental para a sobrevivência. Para que nós podemos comparar uma informação anterior com uma informação nova e distorcer para poder reconhecer e também anexar essas informações. O terceiro critério é a generalização. E a generalização, eu posso dizer que é algo fundamental para a sobrevivência. A generalização, ela encontra uma semelhança e coloca tudo num grupo só. Ela agrupa as coisas semelhantes. Agora imagine você se isso não acontecesse, se você não generalizasse as coisas. Você aprenderia a abrir a porta da sua casa e quando você chegasse na casa de um seu amigo, você não ia saber abrir a porta, porque era uma outra maçaneta. Não, eu só sei abrir a porta da minha casa e mesmo assim, de dentro para fora, de fora para dentro, eu ainda não aprendi ainda. Então note que a generalização, ela coloca tudo num grupo. Ou seja, chaves são chaves, rodam num determinado sentido, as maçanetas e daí por diante. Então é importante que nós tenhamos esses 3 critérios. Embora eles sejam necessários para a nossa sobrevivência, ele faz com que cada um perceba o mundo real de forma diferente. Uma dona de casa, ela entra numa cozinha e percebe diversas coisas. Viu onde que ele guarda o saleiro? A panela que ele usa é uma das mais apropriadas. Se entrasse numa cozinha, não ia perceber nada disso. Na minha realidade, nada disso aparece para mim. Eu entro num lugar, eu observo o comportamento das pessoas, percebo a pupila se dilatando, a alteração na respiração, o modo como que a pessoa se movimenta. É isso que eu fui treinado. Então, a realidade de cada um é totalmente diferente da realidade de outro. Nossa realidade ela é profundamente alterada pelas nossas crenças, pelo nosso valor, pela nossa identidade, pelo nosso nível de interesse específico. Imagine só, se você tem uma crença que as pessoas são essencialmente más, você se comporta de uma determinada maneira por conta dessa crença. O seu sistema reticular ele ativa para enxergar muito mais as coisas más que as pessoas fazem
do que as coisas boas. Isso faz com que nós também nos comportemos de determinada maneira para com as pessoas, de forma que a gente passa a atrair esse tipo de gente. Isso se chama zona de atração, que é ocasionada pela nossa comunicação. É a comunicação que pode ser verbal ou não verbal, até corporal mesmo. Faz com que atraia esse tipo de pessoa. Uma pessoa que tem esse tipo de comportamento faz com que ele experimente na vida dele mais pessoas com o perfil daquele que ele não gosta, que ele acredita que as pessoas têm, do que o contrário. Suas crenças, os seus valores, a sua identidade, os seus interesses definem a sua realidade. Então, algumas coisas que eu vou falar aqui, elas podem entrar em conflito direto com a sua definição de realidade. Por isso eu peço para você, por favor, encarecidamente, que você abra-se a essas realidades, para que você possa ter um crescimento nessa área. Porque para isso você vai precisar se permitir, pois enquanto você não se abrir para certas visões diferentes de mundo, você não vai obter o crescimento. Então, no próximo vídeo nós vamos partir então da tomada da consciência. Nós vamos falar logo de cara dos seus medos e fantasias. Então, não se assuste, é uma aula bem curtinha, não é longa como foi essa agora. Eu espero que você esteja tão empolgado quanto eu para que você possa mudar a forma de lidarmos com as nossas emoções. Então, até a próxima aula. Bom, como isso é um curso de gestão prática, já de cara eu vou deixar um exercício para você, 3 perguntinhas, que é quase que uma recapitulação do que nós falamos, mas é muito importante que você faça pensando em você mesmo, em como isso está afetando você mesmo. A primeira pergunta está relacionada com algo que a gente vai falar muito à frente, que é o poder pessoal. E eu gostaria que você meditasse até que ponto é você que controla as suas emoções. Até que ponto que você decide como você reage emocionalmente. A segunda pergunta, que é uma extensão da primeira, é a lógica de que se nós não estamos no controle, alguém está controlando externamente as nossas emoções. Então, quem ou o que tem controlado as suas emoções? A terceira não é uma pergunta, é uma reflexão. Pensa um pouquinho em como você tem filtrado a sua realidade. O que você tem deixado de enxergar por causa das suas crenças, por causa dos seus valores, por causa dos seus filtros cognitivos? E o que você tem deixado de enxergar que poderia te ajudar a alcançar os seus objetivos? Fica com essas 3 perguntas aí para você meditar. Até a próxima aula.